Café mais Palavra com Ítalo Corsini. Hoje eu quero falar com você sobre rejeição. Eu acredito que o sentimento de rejeição é um dos sentimentos que mais machuca uma pessoa e um dos sentimentos que mais deixa marcas profundas na alma de alguém. Não há coisa pior do que ser rejeitado. E todas as pessoas que um dia passaram por isso podem dizer que o sofrimento é muito grande. O sentimento de rejeição, ele pode vir de um grupo de amigos, de um ex-relacionamento, do pai, da mãe, que por muitas vezes abandonam os filhos, até mesmo através de pessoas da igreja que você pertence ou pertenceu. Ou quem sabe de algum grupo que você liderou no trabalho, na tua vida profissional, ou mesmo até alguma igreja que você porventura tenha pastoreado. Há casos que o sentimento de rejeição acontece por causa da cor, da condição financeira, por causa do peso, ou até mesmo pela estética ou pela aparência. A pessoa rejeitada normalmente se sente inferior às pessoas que estão à sua volta. Elas têm grandes dificuldades em se relacionar e sofrem muito com aquela sensação de que ninguém gosta dela ou quando é desprezada por alguém. Há muitas pessoas que, por causa disso, passam a vida toda tentando agradar todo mundo, com a esperança de um dia ser aceita, valorizada, ou quem sabe receber mais atenção. Ou seja, passam a vida vivendo em torno da aprovação de outras pessoas. Lidar com a rejeição, eu posso te dizer que é um grande desafio. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele teve que lidar com a rejeição, pois ele era perseguido pelos judeus, por pessoas poderosas. Ele foi muitas vezes rejeitado por cidades inteiras, sofreu prisões e açoites e sofreu muito. Mas mesmo com tantas dificuldades e rejeições, ele se sentia amado e aceito por Deus. Ele mesmo escreveu: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas nunca desamparados, abatidos, mas não destruídos. Em outro momento ele ainda escreve: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja que mesmo com perseguições, mesmo com rejeições de pessoas, de grupos, as perseguições que ele sofria, ele sempre confiava no amor de Deus. Ele sabia que nada poderia separá-lo do amor de Deus. Ele tinha aquela confiança de que nada poderia fazer com que Deus o rejeitasse. E isso era importante para ele. Isso também é importante para você, que sofre com o sentimento de rejeição. Saiba que Deus jamais vai te rejeitar, jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar sozinho. Saiba que Deus jamais vai desamparar você, porque nada pode te separar do amor de Deus. Certa vez o salmista disse assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O próprio Jesus foi rejeitado por líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Por isso que lá em Isaías diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens. Olha só, observe, Paulo, Davi, Jesus e muitos outros foram rejeitados por pessoas.
mas eles continuaram a sua vida, continuaram cumprindo a sua missão, perseguindo as suas metas, pois sabiam que ainda que fossem rejeitados por pessoas, Deus jamais os rejeitaria e jamais os abandonaria. Essa é a melhor maneira de a gente lidar com a rejeição. Acreditar no amor de Deus por nós, que Ele continua com você até o fim, que Ele te amou ao ponto de dar o seu único filho. Então, quando vir aquela rejeição, aquele sentimento de rejeição, quando vir o desprezo, a indiferença, preocupe-se com o que Deus pensa a teu respeito, mas busque esta resposta na palavra de Deus e não muitas vezes na sua mente, pois é muito provável que a sua mente também possa pensar que Deus vai te rejeitar. E isso é um engano. Eu vou dizer para você hoje, Deus jamais vai te rejeitar. Olha só, uma palavra, um verso que eu te deixo, que está lá em Deuteronômio 31, verso 6. Diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Que palavra maravilhosa, não é? Na verdade, Ele escolhe aqueles que são desprezados e rejeitados. Você está sendo rejeitada? Você está sendo desprezada? Olha só, a Bíblia diz que Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada aquelas que são. Olha que interessante, não é? Eu deixo essa palavra para você hoje. Ainda que muitos te rejeitem, Deus te ama e Ele nunca vai te deixar. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo Café Mais Palavra. Inscreva-se nas nossas redes sociais e comece bem o seu dia. Café Mais Palavra com Ítalo Corsini.